Oi, pessoal. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês uma possibilidade de encontrar a curva de intersecção entre duas superfícies que são, de certa forma, regulares. Tá ok? A gente vai parametrizar usando o GeoGebra. Para isso, eu estou aqui no fundo, já vou partir para ele, para vocês verem, trabalhando com a versão 6. Aqui eu tenho a janela do cálculo algébrico simbólico, que a gente chama de janela CAS, aqui a clássica janela da álgebra, e aqui a janela 3D. Tá legal? Bom, vamos dizer que eu estou tentando responder a pergunta de um companheiro, onde ele me apresentou exatamente as equações que mais interessavam para ele. As equações eu vou colocar aqui para você e dar início ao trabalho, tá bom? Vamos lá. Então, seguindo, a primeira equação que o amigo pediu era x ao quadrado mais y ao quadrado e tudo isso igual a 9. A outra equação é z igual a x ao quadrado. Ok? Bom, olha, o que vai importar para a gente agora é tentar perceber qual é a representação dessas duas equações nesse espaço que a gente chama aqui de 3D. Vamos fazer isso simplesmente podendo ligar o que a gente tem aqui nessa setinha, essa bolinha aqui, quando eu clico, ela vai fazer uma representação geométrica, uma representação gráfica na janela 3D e ao mesmo tempo vai fazer uma entrada aqui para a gente na janela da álgebra. Tá legal? Então a gente simplesmente precisa agora tocar nessa bolinha. Toco nessa bolinha, recebo esse objeto que é um cilindro. Se aqui na janela da álgebra eu quiser reconhecer pelo tipo do objeto, eu toco aqui em tipo do objeto e você vê então qual é a classificação desse objeto para o GeoGebra. Vamos então tocar aqui nessa outra bolinha e ver que nós temos nessa outra equação uma representação algébrica de um cilindro parabólico aparecendo aqui. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui melhor na janela 3D, nessa superfície, nessa caixinha e mudar a cor. Tá? Para que eu vou fazer isso? Para que a gente possa perceber um pouco melhor, né? Vamos mexer um pouco no zoom, vou mexer nessa posição aqui, aperto o shift do teclado, aperto uma vez, a outra vez, você vai vendo que ele desce ou sobe. Eu acho que aqui já tá legal pra gente, né? Aí a gente pode, então, agora, tentar perceber onde é que estaria essa curva, Vou fazer aqui manualmente, para a gente perceber que, né? Opa, saiu, né? Que a gente teria aqui. Se eu continuar mudando, eu vou perceber que eu teria que ter essa curva continuando para a gente. Resolver isso, gente, vai ser um pouco fácil, na minha opinião. Representar a curva de uma vez, como eu já fiz em outros vídeos, pode ser simplesmente resolver um sistema de equações. Eu vou, então, dar mais um focozinho aqui para a gente poder ler. E vamos lá, começando a escrever o comando. Me desculpe. Resolver. Vou caminhar, então, até a lista de equações com lista de variáveis. Escolho essa opção. Vou apertar para apagar ali e apertar a chave. Já que é uma lista de equações, tem que usar as chaves. Vou usar aqui, gente,
o endereço dessa linha da janela CAS, que é a linha 1, usando o comando $1, vírgula, para dizer a outra equação. Eu quero a equação que está na linha 2, então vou pedir para ele considerar o que sai da linha 2, esse cifrão ou $2. Seta para o lado, apago, abro novas chaves e vou colocar as variáveis x, y, vírgula, z e dou Enter. Bom, aqui eu gostaria que você já desse um jeito de perceber, amigos, que eu vou tocar nessa bolinha aqui e ele já vai mostrar a curva de intersecção bem por aqui. Isso é que vai passar a ser o nosso modo de resolver e já representar essa curva bem sem muito sofrimento. Veja o que eu vou fazer, toco na bolinha, ele criou então um objeto aqui com o comando criar ponto de lista, já jogou aqui na janela da álgebra, e se nós formos aqui na janela 3D, nós já vamos perceber essa linha aparecendo. Vamos omitir aqui o cilindro parabólico e o cilindro. Vou encolher um pouquinho aqui para caber mais, e você aqui já vai poder ver, ó, a curva da intersecção entre elas. Isso parece já suficiente, mas eu gostaria de também te mostrar que a gente pode aproveitar mais essa janela CAS para fazer essa curva responder, por exemplo, a um controle deslizante, você mostrando ela acontecendo. Bom, eu acho que a primeira coisa, então, a fazer era vir aqui na janela da álgebra e escrever, vamos olhar ali, um n igual a 1 para criar um controle deslizante. Ele está variando de -5 a 5, por enquanto. Até aí está bacana. Mas eu gostaria de que a gente fosse explorando aqui. Vamos pegar a solução, né? Essa solução aqui, eu vou abrir um pouquinho para você poder ver. Essa solução que ele deu para nós, que depois virou um ponto de lista, e pedir para ele mostrar nessa saída para a gente os dois elementos que ele tem. O primeiro elemento, então, seria aqui, esse elemento, vou usar o comando elemento, a lista é o que está na linha 3, por isso o cifrão 3, e a posição do elemento eu quero que seja 1. Então eu dou Enter, ó, ele tirou para mim esse elemento. Posso selecionar, dar um Ctrl C, vim aqui embaixo, dar um Ctrl V, e mudar então para o elemento que está na linha 3, na posição 2. Apago aquele 1 e dou Enter. Para que fazer isso? Porque aí ele traz todos esses valores desses cálculos aqui, para eu poder fazer uma curva que a gente controla com aquele controle deslizante. Vamos fazer ela acontecendo, tá? Essa é aqui a minha ideia. Também posso colocar um ponto, né? Vamos começar fazendo isso. Colocar um ponto sobre essa curva. Bem, você criou um controle, vou ampliar aqui de novo e mostrar que a gente criou um controle deslizante, certo? De quanto a quanto ele tem que variar para a gente poder andar sobre toda essa curva, todo o comprimento dessa curva. Vamos analisar aqui os elementos que dariam as coordenadas dos pontos. Vem, o x ficou livre, o y ficou dependendo do x nessa expressão e o z ficou dependendo do x nessa outra expressão. Parece que a única expressão que tem alguma limitação é a do y, porque a gente sabe que aqui, para que essa raiz exista como um número real, precisa resolver esse radical igual a zero, né? Isso tem que ser maior ou igual a zero. Como é que eu podia fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pedir para ele resolver. Vamos dar mais um zoomzinho aqui. Vou pedir para resolver a equação em x. Acho que não tem problema, porque é isso que eu vou ter. Que aparece aonde? De pegar o y daquele ponto que está na linha 4. Espera aí, faltou colocar um parênteses aqui, certo? Mas é esse y sendo igual a zero. Então, todo esse radical aqui, para a gente, vai ter que ser igual a zero. Dou Enter, ele resolve e mostra para nós que o x acaba variando só
de menos 3 a 3. Como o que eu quero é que este n controle o ponto ou a construção da curva, vou clicar aqui nesses 3 pontos, vou na configuração, vou aqui para o ladinho, vou ampliar, vou tendo que ampliar essa janela, e vou no controle deslizante, mudando então de menos 5 para menos 3, dou um Enter. Aqui no máximo eu quero que seja 3 e dou Enter. Vamos fechar então essa configuraçãozinha aqui, vamos focar a coisa toda e voltar aqui para essa janela da álgebra. Vou aumentar o zoom e te mostrar. Bem, como é que eu posso colocar um ponto com essas coordenadas e um outro ponto com essas outras coordenadas? É fácil a diferença aqui só com o negativo, mas eu não quero ficar escrevendo isso. Então eu vou usar o comando substituir. Vou escolher substituir a uma expressão, o que por. Coloco aqui. Quem eu quero que ele substitua? Eu quero que ele substitua lá naquela linha 4. Então eu coloco aqui cifrão 4, o quê? O x por aquele valor n que eu coloquei ali, né? E dou Enter. Veja, ele trouxe para a gente, já calculando com o valor de n para aquele momento, um ponto em 3D. Vou fazer o que agora? Vou simplesmente avançar. Como a gente viu, ó, você pode selecionar, dá um Ctrl C, clica aqui na outra linha, dá um Ctrl V. Ué, não veio. Oh, desculpem. Vou lá selecionar. Ctrl C. E aqui Ctrl V. Não está vindo. Então, vamos fazer de novo. Substituir a expressão, né, agora que está na linha 5, que é essas outras coordenadas. Então, vou escrever cifrão 5, substituir o x pelo n. Legal? Vamos reduzir o zoom de novo, para a gente ter uma dimensão geral. E eu quero que você veja aqui que quando eu clicar de novo nessa bolinha, eu vou ter pontos que vão estar sobre aquela curva. Tá? Vamos fazer isso com relativa facilidade. Toco aqui, veja que apareceu 2 pontos. Vamos fechar um pouquinho aqui para cá, fechar um pouquinho aqui e ampliar um pouco essa visualização da janela 3D. Eu estou achando que aqui agora vai poder ser dispensável os eixos e vamos simplesmente ver que quando mudarmos o valor do n, o ponto A e o ponto B caminham e descrevem, né? Você consegue ver aqui, ó, eu movo esse controle deslizante e estes pontos caminham só sobre aquela curva. Bom, o que faltaria então para a gente fazer? A gente podia usar o mesmo truque. Vou de novo então aqui ampliar um pouquinho a janela da casa, a janela do cálculo algébrico simbólico, e vou mostrar que eu posso construir uma curva a partir desses 2 elementos, substituindo o x por t. Vou fazer isso vindo aqui, então, nessa linha 9, e pedindo para fazer uma substituição. Vou pedir para substituir de novo, né? A expressão, o que eu quero que substitua? Quero que isso substitua aqui, aí saiu do lugar. Vamos ver se eu consigo só selecionando aqui, pessoal, apago. A expressão é pegar lá, então, igual eu fiz para o ponto A e para o ponto B, parte da curva toda. Vou pegar, então, o que está na linha 4, então, cifrão 4, substituir, deixa eu apagar, o x, tem que apagar de novo, não sei por que não está funcionando, por t. Faço isso, veja, eu já tenho a expressãozinha. Para copiar, clica aqui na linha 10, veja que está piscando, que está selecionado, dá um toquinho na linha 9. Ele vem para cá, você seleciona, dá Ctrl C, vem para a janela da álgebra e dá Ctrl V. Tá? Veja aqui, ó. Eu vou ampliar aqui, vou subir, vou dar mais um para você poder ver uma coisa. Ao fazer isso daqui, eu vou dar um Enter
e ele vai lá em cima, vamos abrir então essa janela da álgebra, criar para a gente uma curva paramétrica, trazendo aquelas coordenadas, tudo em função de t, variando de menos 10 até 10. Mas eu quero que ele responda essa construção dessa curva a esse controle deslizante n. Então, você dá um toquezinho bem aqui assim, apaga o menos 10, escreve que é menos 3, que é o limite mínimo do controle deslizante, caminha ali, apaga o 10 e digita n para ser o final dessa curva. Olha que bacana. Já produzi. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Agora eu vou dar o zoom e te mostrar que eu precisaria omitir, então, aquela parte, aquela curva. Vou clicar com a direita porque eu não quero que exiba o rótulo na curva chamada de A. E quero que você observe aqui que quando eu movo este controle deslizante, o ponto A e o ponto B estão respondendo, e uma parte daquela curva também já está respondendo. Ora, agora o que nos faltaria é trazer a outra parte da curva. Mesmo truque. Posso vir aqui, vamos ver se eu consigo só selecionar, Ctrl C, clico aqui na linha 11 e dou Ctrl V. Ele trouxe, né? Mas ele trouxe a saída. Seria o mesmo, então, que só botar aqui um menos. Tá? Ele trouxe aquela saidinha da última cópia que eu fiz. Acho que você pode sempre preferir fazer o substituir, que às vezes não vai ser uma expressão tão simplória como só mudar aquele sinal. E lembra que agora você queria fazer a substituição lá naquele elemento que saiu da lista. Não é o $4, né? Não é o cifrão 4. Vai ser, então, aqui, cifrão 5, substituir o x por t. Deu Enter. Você vem aqui, ó, clica na linha 12, toca aqui na linha 11, ele traz para você, seleciona, copia, deu Enter aqui. Agora já não vai nos interessar tanto a janela CAS, né? A gente vai vir aqui então na janela algébrica, na entrada dá o Ctrl V. Dei o Enter, dá uma olhada, ele criou, ó, vamos diminuir esse espacinho aqui e ver que a gente só precisa olhar para a curva paramétrica. Criou outra curva, a curva paramétrica B, variando de menos 10 a 10 pela configuração padrão. Toque aqui, apague o menos 10, coloque menos 3, que é o valor mínimo do controle deslizante, e coloque como valor final da variação dessa curva, aquele controle deslizante N. Vamos reduzir isso aqui, gente. E eu quero agora só fazer assim, vamos ampliar aqui, e a gente vai mover o N e vai vendo que os pontos A, vamos aqui, ó, clicar com a direita, não exibir o rótulo dessa curva B. Veja, eu vou descrevendo a intersecção de um modo que eu possa explicar de diferentes formas, trabalhar em diferentes perspectivas. Vamos fazer assim. Vamos diminuir essa curva paramétrica e vamos exibir esses dois objetozinhos aqui, que é o cilindro parabólico, as superfícies iniciais que mais nos interessava mostrar. Veja, você pode sempre ir mudando a perspectiva, mudando o valor do controle deslizante e mostrando essa curva preenchendo. Tá legal? Este vídeo é um pouco longo, mas eu gostaria sempre de me justificar, porque eu estou querendo mostrar como é que a gente relaciona o desenvolvimento algébrico, através do cálculo simbólico algébrico, para produzir os objetos com as exatidões dos valores e das propriedades algébricas dos objetos da gente. Bem, eu espero que isso, por enquanto, seja muito interessante a você, e qualquer outra dúvida, por favor, não hesite em aproveitar aí o canal para ver se a gente consegue te ajudar. Um abraço a todos, principalmente ao amigo que me apresentou esse interessante problema.